Alô, galera do terceiro ano, tudo bem? Espero que estejam bem, com saúde. Olha só, essa é uma aula de encerramento, efetivamente, do trimestre, né? Nós fizemos a 6 recentemente, vocês fizeram a 6 recentemente. Foi uma prova centralizada no âmbito da DEPA, inclusive, né? E agora nós vamos fazer a retap dessa 6, a retificação da aprendizagem, com o gabarito comentado. Aqueles alunos que passarem direto, esse conteúdo fica para você e para o vestibular, que é um conteúdo que aparece e aparece muito, muito, tanto na SPSEX como no Enem, nos vestibulares diversos que você tem por aqui, né? Esse tema que está posto aqui: globalização, comércio mundial e blocos econômicos, né? É pensar sobre a nossa contemporaneidade. E acredite no que eu estou te falando, isso aparece e aparece muito nas provas que vocês vão enfrentar aí adiante, tá certo? Mas a meta dessa aula de hoje, no final das contas, é apresentar as questões que vocês fizeram na A6, falando das armadilhas, do que está de falso e de correto em cada uma das assertivas, apresentar para vocês o gabarito e dessa forma encerrar esse segundo trimestre, né? A partir de então, na verdade, desde a semana passada eu já fiz a orientação sobre o trabalho que vai compor a tua A7 e a partir de agora, nesse início de terceiro trimestre, nós vamos trabalhar com focos de tensão territorial pelo mundo afora. Vamos passear por todos os continentes, inclusive tocando no continente gelado. Vamos ter uma aula sobre a Antártida, né? Para tratar desses que são, na nossa contemporaneidade, áreas de tensão. Seja transformada essa tensão em guerra, seja por disputas no âmbito diplomático, nas negociações, mas enfim, que revele algum tipo de tensão que toca o território, toca concretamente a posse ou o uso de determinados territórios. Essa é a conversa que vem adiante. Por hora, a nossa prioridade vai ser, então, trabalhar com esse gabarito comentado. Vamos lá? Uma aula curta de 30, eu sempre falo isso e vou mais, né? Mas a previsão é que sejam 30 minutos. Realmente são apenas 7 questões que eu vou paulatinamente aqui apresentar e comentar com vocês. Beleza? Essa foi a primeira questão. Nós até usamos essa imagem em uma das aulas, né? Que mostra os níveis de integração dos blocos econômicos. Então, a zona de preferência tarifária, uma relação muito frouxa, um acerto de uma ou outra tarifa para reduzir essa tarifa com esse ou aquele parceiro. Então, é uma relação bi ou multilateral, não é? Mas é um nível inferior à zona de livre comércio. Zona de livre comércio é o mais habitual, é quando você ou elimina ou reduz bruscamente as tarifas de determinados produtos dentro de uma área, de um bloco, né? Permitindo a mais ampla circulação de mercadorias. A união aduaneira é o passo seguinte: quando você você estabelece um padrão aduaneiro comum, ou seja, quem quiser comercializar com o interior do bloco vai ter que pagar uma tarifa externa comum, o TEC, que é super importante, né? Mercado comum é um passo a mais, que seria livre circulação de pessoas, mercadorias, capitais e serviços no interior do bloco. E união econômica e monetária é estabelecimento de uma moeda única, com banco central único, enfim. Adequando-se à lógica de internacionalização da economia, muitos países se uniram para formar blocos econômicos, comerciais e políticos com diferentes níveis de integração econômica, do mais simples para o mais complexo, como representado na figura. A respeito, percebam vocês que são círculos concêntricos, né? Então, uma zona de livre comércio pressupõe preferência tarifária, a união aduaneira pressupõe livre comércio, mercado comum são passos no sentido do círculo maior. A esse respeito, marque a única alternativa que apresenta o nível de integração que adota regras comuns de comércio com países exteriores ao bloco, estabelecendo a TEC. Aí já está claro. Apareceu esse nome, fecha o olho e marca a união aduaneira, né?
além da redução de taxas alfandegárias, mas que não possui livre circulação de pessoas e serviços, que seria o mercado comum, né? Aí aqui tem zona de preferência tarifária, nível mais elementar de integração de países em blocos econômicos, traduz-se na mera diminuição de tarifas de determinados produtos para os países parceiros. Isso que está em vermelho aqui é a minha correção, é o meu texto para que você saiba por que não pode ser essa, né? Zona de a tua prova então se atinha a essa informação que está aqui em preto, né? Letra B, zona de livre comércio. Aí eu estou comentando, o mais habitual dos níveis de integração comercial dos países diz respeito a uma relação mais ampla entre os países signatários de redução de tarifas alfandegárias, ampliando a circulação de mercadorias no interior do bloco. A união aduaneira, que é o gabarito, está aqui, esse é o gabarito. Nível de integração marcado pelo estabelecimento de uma TEC, visando a unificação alfandegária para as relações com países externos ao bloco e aprofundando as decisões multilaterais no interior do mesmo. Mercado comum é o passo seguinte: aprofundamento das relações da integração econômica, quando os países signatários de determinado bloco praticamente eliminam as fronteiras econômicas no seu interior, permitindo livre circulação de pessoas, mercadorias, capitais e serviços. E, por fim, a União Econômica e Monetária. Além de ter percorrido os passos anteriores, estabelece nesse nível de integração um padrão monetário comum com a criação de um Banco Central e do bloco e a adoção de uma moeda única. Então, repito, e assim vai valer para toda essa prova comentada, o que tiver marcado com cinza escrito em vermelho é a minha observação aqui na correção para você. Lá na tua prova você viu apenas o que não está marcado, né? As alternativas apareceram apenas dessa forma para você. Nesse caso aqui da primeira questão, gabarito, cadê Adriano? Letra C. Tem que descobrir onde é que eu vou botar esse material aqui. Acho que vai ficar aqui. Fica bom assim, talvez. Colégio Militar. Legal. Vamos tentar assim. Vamos para o seguinte. Desculpe, já não vai dar. Vou ter que tirar. Número 2, então. Mais uma vez, relembro, o que está marcado é o meu comentário. Como os combustíveis energéticos, as tecnologias da informação são hoje em dia indispensáveis em todos os setores econômicos. Através delas, um maior número de produtores é capaz de inovar e a obsolescência de bens e serviços se acelera. Longe de estender a vida útil dos equipamentos e sua capacidade de recuperação, o ciclo de vida desses produtos diminui, resultando em maior necessidade de matéria-prima para a fabricação de novos. O consumismo de nossa sociedade atual e a prática da obsolescência programada pela indústria repercutem em impactos no cotidiano, como, por exemplo, a crescente produção de lixo, principalmente nas áreas urbanas, o que, associado a modos incorretos de descarte e deposição, aí você vai ter que complementar. Ou seja, ele está falando de um consumo exacerbado e da consequente produção de lixo em volume maior, não é? Produção de resíduos. E aí o comentário da questão se esses resíduos forem, como de fato são em várias cidades do mundo, depositados, descartados de modo incorreto, bababá. É essa a lógica da questão, né? Que já está marcada aqui, inclusive. Letra D. Pode provocar contaminação do solo, do subsolo e das águas subterrâneas, ocasionando graves problemas socioambientais. Esse é o gabarito. Efetivamente, o descarte e deposição incorreto, a exemplo dos lixões, depósitos a céu aberto, sem permeabilização do solo, podem repercutir em contaminação do solo, do subsolo e das águas subterrâneas. Vamos ver o que está de errado nos outros? Esse assunto aqui é aquele vinculado à temática ambiental, não é? Um gráfico que nós trabalhamos bastante, inclusive.
estimula o empreendedorismo. Então quer dizer que a associação incorreta estimula o empreendedorismo social. Gente, para, né? Ainda que muitas pessoas vivam do lixo, chamados bandameiros, ainda que isso aconteça, eu não posso dizer que essa é uma condição para o estímulo ao empreendedorismo social. Visto que um grande número de pessoas, os catadores, têm livre acesso aos lixões, sendo assim incluídos na cadeia produtiva dos resíduos tecnológicos, ainda mais dos resíduos tecnológicos, né? Aí eu faço comentário, os lixões são a forma mais banal e ambientalmente inadequada de descarte dos resíduos. Em nenhuma hipótese a sua existência em si é um estímulo ao empreendedorismo social, que tende a acontecer vinculado a formas mais adequadas de controle do depósito e descarte de resíduos, notadamente os tecnológicos. Beleza? Letra B. Produz efeitos negativos no meio ambiente. Então vai, associado a modos incorretos, produz efeitos negativos no meio ambiente, que são sanados pelo aumento e continuidade da cultura do consumo desafiado. Está desarticulado. A primeira parte está correta. De fato, o descarte inadequado produz efeitos negativos no meio ambiente. Mas dizer que eles são sanados com a continuidade do consumo não faz sentido. O consumo desenfreado não sana os efeitos negativos do depósito de resíduos no meio ambiente. Antes disso, aumenta a escala do problema, visto que quanto maior o consumo, maior será o volume de objetos descartados. Letra C. Multiplica o número de lixões a céu aberto, considerados atualmente a ferramenta capaz de resolver de forma simplificada e barata o problema da deposição do lixo nas grandes cidades. Desculpa dando risada, mas é porque tá muito falsa, né? É verdade que o lixão é uma forma simplificada e barata? É verdade. Mas dizer que ele resolve o problema, não. É a pior forma de você depositar, né? E eu faço esse comentário. Os lixões certamente são uma forma barata, mas definitivamente não são a ferramenta de resolver o problema. Não são a ferramenta de resolver o problema, ficou repetido aqui, do crescente volume de lixo nas grandes cidades, haja vista as diversas repercussões econômicas e ambientais deles decorrentes. E a última, a Deus já tinha marcado, né? A última possibilita a ampliação da quantidade de rejeitos que podem ser destinados à associação de cooperativas e catadores de materiais recicláveis financiados pelo governo. Também não faz sentido. Não é o depósito incorreto que vai possibilitar a quantidade de rejeitos, né? O depósito incorreto não amplia a quantidade de rejeitos. Além do mais, os cooperativos de catadores tendem a ter melhor condições de trabalho e organização em situação de aterros controlados, especialmente aterros sanitários, dado a associação dessas formas mais racionais de trato dos resíduos urbanos, inclusive com indução à coleta seletiva. Beleza, beleza? Uma boa questão, uma questão com índice de dificuldade de médio para difícil. Tem que ficar mexendo isso aqui o tempo todo. Então vamos lá. Terceira questão, leia o texto a seguir. Essa organização foi criada em 95, com o objetivo de promover a liberalização do comércio internacional. Comércio internacional criado em 95, OMC. Supervisionar e estabelecer regras visando diminuir barreiras comerciais em substituição ao GATT, Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Não é? Isso aqui está no teu livro, inclusive, esse texto. Marque a alternativa que identifica a sigla da organização descrita no fragmento de texto anterior. A letra B é o gabarito OMC. Vamos ver todas? ONU. A ONU não, né? A ONU, a Organização das Nações Unidas, foi criada em 45 com o objetivo de manter a paz após a Segunda Guerra Mundial. OMC é o gabarito, foi a organização, e eu repito o que está posto aqui, né? Repito o que está posto. É essa a definição. FMI estava aqui, mas o FMI também, FMI e BID são lá de Bretton Woods, né? O FMI foi criado em 44 com a função primeira de socorrer financeiramente através de empréstimos para os países signatários. OTAN.
OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, é uma organização de cunho militar criada no contexto da ordem bipolar e ainda hoje atividade, inclusive com a ampliação dos seus países membros, mas não diz respeito a essa definição. E o BID, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, ou simplesmente Banco Mundial, foi criado também em 1944 no contexto de Bretton Woods, com o objetivo de possibilitar a reconstrução e investimento em infraestrutura aos países signatários. BID e FMI, no mesmo cenário, sendo o FMI financeiro, monetário, empréstimo de dinheiro, de capitais, e o BID empréstimo para fins infraestruturais, reconstrução, notadamente reconstrução após a Segunda Guerra, mas continua, né, hoje. Questão 4. Pouco antes do final da Segunda Guerra Mundial, falamos dele nesse instante. A Conferência de Bretton Woods, realizada em 1944, Estados Unidos, estabeleceu novas regras financeiras e comerciais mundiais. Um dos organismos criados nessa conferência foi o FMI, dialogando com a questão anterior, né, que visava garantir a estabilidade do sistema financeiro, favorecer a expansão e desenvolvimento do comércio internacional, passando a supervisionar a dívida externa e fornecer empréstimos. Nota 10, é esse. Esse é o gabarito. Essa é a função primeiro do FMI, permanece vinculado ao organismo na nossa contemporaneidade, ou seja, desde a criação até agora permanece com essa função primeiro. O que está errado nos outros? Letra B. Estabelecer e garantir estabilidade econômica. Opa, beleza. A segurança e defesa em casos de guerras e conflitos entre os países do bloco capitalista? Não é essa a função. A FMI não tem função militar bélica para estabelecer e garantir a defesa dos signatários em caso de guerra. A defesa em caso de guerra seria a OTAN, né? Mas não tem a OTAN não trabalha com a lógica de estabilidade econômica. Letra C. Financiar a reconstrução da Europa no pós-guerra e fornecer empréstimos a países periféricos e semi-periféricos arrasados pela guerra. Essa é perigosa. Eu imagino que algumas pessoas podem ter caído na armadilha e marcado aqui. Na verdade, financiar a reconstrução física é mais a cargo do Banco Mundial, não é? Mas financiar do ponto de vista financeiro, você poderia entender que sim. Só que fornecer empréstimo a países periféricos e semi-periféricos não tem esse corte no IBGE, no FMI. Eu falo no IBGE, pensei. Não tem esse corte no FMI, né? A segunda parte da assertiva está errada. O FMI não visava fornecer empréstimo a países periféricos ou semi-periféricos arrasados pela guerra. Até porque a guerra aconteceu predominantemente no continente europeu, não é? D. Liberalizar o comércio internacional e garantir o desenvolvimento econômico dos países emergentes em dificuldade financeira. Aí vem o meu comentário. Além de não ter a função de liberalizar o comércio internacional, isso aí está muito mais vinculado à OMC. O FMI não visa o desenvolvimento econômico desse grupo específico de países emergentes em dificuldade financeira, visto que, em teoria, tem uma perspectiva muito mais abrangente de auxílio financeiro a todos os signatários que contribuem para o fundo. Letra E. Garantir a não discriminação, a previsibilidade, a concorrência leal, a proibição de restrições quantitativas e o tratamento diferenciado para países em desenvolvimento. Seria lindo, né? Mas não tem esse corte dentro do FMI. Da mesma forma que a anterior, essa assertiva sugere que o FMI regula e atua priorizando um determinado grupo de países, que seriam os países em desenvolvimento, ao passo que a sua ação formalmente é mediada pela capacidade de contribuição de cada signatário, não direcionada a grupos seletivos como países periféricos, centrais ou semi-periféricos, né? É bom lembrar que quando o FMI foi criado, essas terminologias inclusive eram outras, né? Era país do primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Não diz respeito a esse tipo de recorte o FMI. Essa é a quarta questão. A quinta questão nos apresenta um gráfico, né, a ser analisado. Comércio de mercadorias de 48, metade do século XX, né,
até o início do século XXI, a primeira década do século XXI. E aqui você tem alguns continentes, a Europa, um aumento no comércio de mercadorias até a crise do petróleo, 73 aqui demarcado, e depois uma queda, estabilidade, e aqui a crise dos PIGs, outra queda na Europa. No caso da Ásia, um aumento em pequena escala, inclusive o Oriente Médio é na Ásia, né? Então você vê que com o choque do petróleo houve um aumento do consumo de mercadorias, os principais fornecedores, né? E aí na década de 80 um crescimento ainda mais acentuado, pequeno aumento de estabilidade, e continua a crescer aqui por conta da abertura da China na década de 80 com as zonas econômicas especiais. A América do Norte teve uma queda, né? Manteve-se estável, e mais uma vez aqui uma estabilidade com uma certa queda, a crise de 2008 nos Estados Unidos. E no caso da África, em relação ao comércio de mercadorias, aqui a participação percentual do total mundial, né? Você tem uma participação menor do continente africano, com uma relativa queda percentual ao longo da segunda metade do século XX. O comércio internacional tem sido um dos principais impulsionadores da globalização, fundamental para o aumento da interdependência entre os países. Grande parte do comércio mundial é monopolizado pelos países mais desenvolvidos. De acordo com os dados representados no gráfico, desde a segunda metade do século XX, o maior crescimento na participação do comércio de mercadorias foi obtido pela maior crescimento. Quem foi que mais cresceu no comércio de mercadorias? Notadamente a Ásia, né? Notadamente a Ásia. A América Latina nem aparece lá, né? Então, a América do Norte, esse continente, de acordo com a leitura do gráfico, teve oscilação, porém com queda da participação percentual no final do período. A América Latina, esse continente nem é mencionado, portanto não se adequa ao pedido da questão, que indica a resolução de acordo com os dados representados no gráfico. Europa, praticamente com participação percentual estável, é o continente com maior participação, mas com pequena queda ao final do período. Porque eu estou pedindo, a questão está pedindo quem mais cresceu no período, né? África, esse continente possui queda contínua, com pequena oscilação positiva ao final do período, mas com decréscimo da participação se considerarmos todo o recorte temporal proposto no gráfico. E por fim, Ásia, esse é o gabarito. Aqui está. Uma questão de mera observação, leitura e análise do gráfico. A Ásia é o único continente mencionado com aumento na participação, ou seja, crescimento na participação do comércio de mercadorias para o período mencionado, não é? Continuando, a penúltima questão, vou ter que deixar aqui em cima. Desde a década de 90, uma característica que ganhou força no comércio internacional foi o aumento de acordos preferenciais entre países, que levou à regionalização econômica. Nós falamos muito sobre isso, né? O processo de regionalização ele é complementar à globalização. O comércio extra-regional, para além da região, apresentou grande crescimento, mas as trocas dentro da região, intra-regionais, já representavam mais da metade das exportações mundiais no final da referida década, a década de 90. Tendência que segue aumentando. De acordo com as informações apresentadas, essas aqui, o tipo de comércio que mais cresceu, gente, está dito aqui, as trocas intra-regionais no final da década, e a tendência segue aumentando. Está dito aqui, letra B, uma questão de pura leitura e interpretação do texto. Está posto aqui textualmente, né? Comércio unilateral, comércio entre países não pode ser unilateral, não, unilateral de um país só. Intra-regional, que é o que está posto aqui, dentro da região.
E o texto é enfático quando afirma: as trocas intra-regionais já representavam mais da metade das exportações mundiais no final da referida década, tendência que segue aumentando. Bilateral entre dois países. Resposta imprecisa, visto que o texto trata de forma mais decisiva de que o comércio que mais cresceu aconteceu no interior de regiões econômicas. O bilateralismo pode acontecer entre dois parceiros econômicos diversos, no interior ou fora do bloco. Mais do que isso, determina acordo entre dois países, ao passo que a regionalização pressupõe grupos mais amplos, né? Extra-regional, que fala do comércio extra-regional que apresentou grande crescimento, mas fala que as trocas intra-regionais foram muito maiores, né? Muito maiores e que seguem aumentando. No texto está explícito que o maior crescimento se dá no interior das regiões econômicas, não entre elas. Interregional é a mesma loja, idem a argumentação da assertiva anterior. No texto está explícito que o maior crescimento se dá no interior das regiões, não entre elas. Extra-regional e inter, ou seja, entre regiões, dá na mesma, né? Letra B, então. E a última questão, uma questão que tem um gráfico sobre os BRICS. Eu acho que nós trabalhamos com esse gráfico também, não é? Apesar de ser um gráfico sobre os BRICS, ele tem um texto bem bonitinho aqui falando dos BRICS. Essa questão é uma questão que está muito mais vinculada à leitura do gráfico do que a um conhecimento de fundo geográfico, não é? Como vocês podem ver, aqui tem BRICS, índices da produção industrial, não é? E aqui a identificação dos 5 BRICS, não é? Apenas século XXI, primeira década do século XXI é o que está marcado, foi quando os BRICS foram nominados, né? E aí você percebe oscilações aqui da produção industrial, a China sempre soberana. E aqui em 2008, com a crise dos Estados Unidos, que repercute no mundo todo, a crise no mercado imobiliário dos Estados Unidos, vários BRICS, aqui Brasil, Rússia e África do Sul, têm uma queda acentuada na sua produção industrial, mas em 2009 já vivem um processo de recuperação. Ao passo que China também teve uma pequena queda, mas recupera rapidamente a sua prevalência em relação aos demais BRICS, e Índia, mesmo em 2008, não apresentou queda, manteve-se em crescimento. Na nova divisão internacional do trabalho, os países semiperiféricos, também denominados de emergentes, passaram a apresentar um destaque cada vez maior na economia mundial, especialmente o grupo conhecido por BRICS. A partir da análise do gráfico, marque a única alternativa correta em relação a esse grupo. Então, a partir da análise do gráfico, não é? Os países que compõem esse bloco econômico, pronto, já está errado, o BRICS não é bloco econômico. São considerados a elite dos mercados emergentes com crescente importância na economia global. O BRIC não é, os BRICS não, o BRICS não é um bloco econômico, desculpa. Continuando, os países do BRICS não foram muito afetados pela crise mundial após 2008. Isso é falso, né? Nós vimos ali que 3 deles foram afetados, visto que todos mantiveram um aumento contínuo nos índices de produção industrial ao longo da primeira década do século XXI. Não é verdade. 3 dos BRICS foram duramente afetados pela crise: Brasil, Rússia e África do Sul, ainda que apresentasse recuperação no ano seguinte. C. Os países que integram o BRICS apresentam índices de produção industrial muito desiguais, motivo que explica o baixo crescimento da produção em todos os países após a crise de 2008. Não é verdade, é um crasso equívoco na segunda parte da assertiva. Ainda que a produção seja desigual, mas não houve um baixo crescimento de todos. Os países dos BRICS possuem crescimento econômico e produção industrial significativo no contexto global. Isso é o que os notabiliza e, conforme aparece explicitamente no gráfico, todos tiveram recuperação após a crise de 2008, com destaque à Índia, que aumentou a sua produção industrial mesmo em 2008. Então está falso, assertivo. Você percebe que é importante ter um conhecimento conceitual, mas
a questão toda ela está sustentada na leitura do gráfico anterior. Letra D. A China apresentou isoladamente os maiores índices de produção industrial até 2009. A Índia, apesar das oscilações, conseguiu retomar o crescimento após 2008. Brasil, Rússia, China e África do Sul apresentaram retomada dos índices a partir de 2009. Esse é o gabarito. O texto assertivo faz uma leitura direta dos dados apresentados. Então vejamos, a China apresentou isoladamente os maiores índices de produção industrial isoladamente até 2009. Vamos ver aqui, isoladamente. Em 2009, a Índia se torna igual. Então a primeira parte está certa. A Índia, apesar das oscilações, conseguiu retomar o crescimento após 2008. Então, teve oscilações e em 2008 retomou o crescimento. Já foi maior, retomou o crescimento. Tá certo também. Brasil, Rússia e África do Sul apresentaram retomada dos índices a partir de 2009. Então, a partir de 2009, retomada dos índices anteriores. Não é? Tá tudo certinho. O Brasil, Rússia e África do Sul não conseguiram retomar índices de crescimento industrial após a crise de 2008. Em contrapartida, a China e a Índia foram os que mais cresceram. Está errado, o erro aparece na primeira parte da assertiva, visto que a análise do gráfico mostra claramente a retomada do crescimento do Brasil, Rússia e África do Sul após 2008. Gabarito letra D. E dessa forma, olha, hoje cravadinho, viu? Eu falei que era cerca de 30 minutos, fomos a 31 minutos. Dessa forma, gente, penso eu que encerramos aqui efetivamente o segundo trimestre. Agora, com muito foco, vamos tratar de um tema super instigante, que são as tensões territoriais pelo mundo afora, não é? Vamos manter um foco bem legal para discutir as tensões e também, sempre que for possível, aqui nas aulas, eu vou dando dicas a vocês sobre a produção dos mapas mentais. Não esqueçam de formar as equipes e divulgar essas equipes com o seu tema e quem vai ser o aluno responsável pela postagem no fórum do bloco Mapa Mental para a AA7. Beleza? Valeu, valeu, beijo!